Olá, pessoal, tudo bem? Professor Gabriel Menezes aqui com vocês, para variar, né? Pessoal, estou colocando um timerzinho aqui para a gente dar um tempo aqui da nossa aula, para ter uma noção do tempo da nossa aula. E a nossa aula hoje, pronto, coloquei aqui, é sobre regiões polares, aspectos físicos e sociais, tá? Então, a nossa ideia hoje, gente, é basicamente fazer um panorama geral, que são as regiões polares, incluindo aí o Ártico, tá? E o continente Antártico. E aí eu observo o seguinte, que quando eu falo Ártico e continente Antártico, observo que eu dei nomes diferentes. O Ártico eu não falei continente, né? A Antártida, ou continente Antártico, aí sim eu cito continente. E por que que eu cito o continente? Pessoal, vamos lá. Se você observar aqui, tá? As regiões polares, claro, você já sabe, são os extremos aí, em teoria, do que a gente convenciona chamado que é norte e sul, né? E por que a gente convenciona como norte e sul? Porque, além da questão do magnetismo, tá, da Terra, você tem as áreas que são mais extremas do ponto de vista do impacto do Sol na Terra, né? Ou seja, mais distante do Equador. E, naturalmente, quando a gente fala de Antártida, eu falo de um continente, tá? Eu falo de um pedaço de terra com muito gelo em cima, é a nossa foto à esquerda, e a nossa foto à direita é o Ártico, que não é um continente, tá? É um oceano congelado. Então, aqui, é preciso que você lembre essa diferenciação. Significa que todo o Ártico, toda a região do Ártico, ela é um oceano? Não. Na verdade, alguns países que estão muito próximos do Ártico, tá? Como, por exemplo, a Rússia, o Canadá, fazem parte do que a gente chama de região, tá, do Círculo Polar Ártico ou somente Ártico, tudo bem? Mas, em todo caso, quando a gente fala Ártico, lembra sempre de um oceano congelado por banquisas. E aí você vai se perguntar, né? Caramba, o que são banquisas, Menezes? Pessoal, se a gente for falar de regiões polares, tem que te falar de 4 coisas que você não pode nunca esquecer. A primeira são as banquisas, tá? As banquisas nada mais são do que camadas, tá, de gelo que se formam em cima do oceano pela baixíssima temperatura da região, que chega a menos 30, menos 20, menos 40, e dependendo ali do tempo, às vezes até mais, tá? Então, as banquisas são essas camadas de gelo. Os inlândices, por sua vez, eu tenho uma pequena diferença. O que são os inlândices, né? São as camadas de gelo dentro do continente que se formam acima da superfície do continente ali antártico, ok? Tem os icebergs. O que são os icebergs, basicamente? Pessoal, são grandes pedaços de inlândices que tendem a sair, tá, em direção ao mar, que caem no mar e vão flutuando até que eles degerem, até que eles se dissolvam na água mais quente, ali chegando próximo aos trópicos. Na verdade, já bem antes do trópico, ele já descongelou. Tudo bem? Lembra do Titanic? O Titanic ele vai ver, na verdade, um pedaço ali de gelo. Por quê? Porque, na verdade, tinha um grande iceberg vindo do Polo Norte, né, do Ártico, e vai vindo em direção aonde? A Inglaterra, de onde ele saiu. Né, ali, na verdade, no Oceano Atlântico, mas ainda lá em cima. Ele, que lembrando, cruzava ali o continente para chegar aos Estados Unidos da América. Ok? Legal. E tem, por sua vez, o permafrost. Né? O que é o permafrost? O permafrost, pessoal, nada mais é do que um grande bloco congelado, tá, de gelo, que na verdade ele entra no solo, aquele gelo, tá legal? Ele entra no solo, e ao entrar no solo, porque é água, tá, e a água entra no solo, então, portanto, ela também congela, ela acaba gerando um solo congelado. Então, esse tipo de solo ele é tradicionalmente congelado, ou seja, tenta lembrar da ideia de permanentemente congelado, então permafrost, tá? O permafrost ele descongela alguma vez no ano? Sim. Durante o verão, por exemplo, há um descongelamento, mas o verão, por exemplo, do continente antártico é mínimo, são semanas, tá? Porque, no geral, é sempre muito frio, e mesmo o verão lá é bastante quente, tá? Eu lembro de um dia, isso tem, acho que uns 4, 5 anos, foi uma temporada de muito frio aqui no Rio. Deixa eu tomar só uma água. Foi uma temporada ali de muito frio. Teve uma semana que fez muito frio. E o que aconteceu? Né? Eu lembro que eu comparei o Rio com o Alasca, né? Que em teoria está ali próximo ao Ártico. Né? E eu lembro que aqui estava papo de, sei lá, 11 graus. Lá também estava 11 graus. Né? Então, quer dizer, lá estava um verão muito quente e aqui estava um inverno muito frio. Né? Para entender ironias da vida. Beleza. Pessoal, para a gente ainda falar das regiões polares, eu tenho que lembrar que há uma grande biodiversidade nos polos. Né? Então, como é uma região com pouca industrialização, pouca poluição direta, eu tenho uma grande conservação da biosfera. E aí você está vendo aí as coisinhas bonitinhas aqui do lado, né? Pinguim, morsa, os bichos fofinhos, né? Enfim,
que acabam sendo um ideal muito legal para esses animais, para esses mamíferos, já que eles são tradicionalmente muito frágeis, tá legal? Então, você tem ali realmente algumas diversidades de espécies que são muito frágeis, mas conseguem sobreviver graças a essa preservação. Né? As águas também são muito férteis, tem muita biodiversidade, né? Você acaba encontrando, por exemplo, em termos de micro-organismo, muitos fitoplânctons, muitos zooplânctons que são extremamente fundamentais, por exemplo, para a reprodução de algumas espécies dentro das regiões polares, tá? E você encontra, claro, baleia, foca, urso, o que você imaginar lá, né? E lembrando que esse biossistema ele é extremamente frágil, esse biossistema não, desculpa, esse ecossistema, tá? Se alguma coisa acontece naquela região, a tendência é que haja um grande impacto direto nesse ecossistema, nessa cadeia alimentar das regiões polares. E aí, já falando sobre a questão do meio ambiente nas regiões polares, alguns problemas hoje têm ameaçado os polos. São eles, tá? A gente vai dando aqui ponto a ponto. Primeiro, o aquecimento global, pessoal. A diminuição da temperatura, ou melhor, me desculpa, o aumento da temperatura vai fazer com que algumas camadas, por exemplo, de inlantes, sejam descongeladas e aumente os icebergs, por exemplo, no mundo. E, por exemplo, o Oceano Ártico tende também a ser degelado, né? Ou seja, a sofrer degelo. Degelado foi péssimo, não existe essa palavra. Né? Tende a sofrer degelo. Então, o que acontece? A tendência, no caso do Ártico, muita gente fala assim, caramba, mas o Ártico vai degelar e isso vai ser um problema, né? Vai sofrer o degelo e isso vai ser um problema. Cara, nem tanto. Porque, na verdade, o Ártico ele já é um oceano congelado, né? E, em teoria, vamos argumentar que, inclusive, o problema do Ártico é que o nível da água com o degelo daquele oceano vai aumentar. Isso não é um problema grave, tá? Pelo menos não como se imagina. Porque, na verdade, aquele gelo já exerce pressão em cima da água, então o volume não muda tanto. Agora, quando os inlandes se derretem, aí sim eu tenho um problema, porque aquela água que está em cima da superfície continental agora está no oceano, e aí sim você pode ter um aumento grande do nível de volume da água. Tá? Agora, vejam que eu falei do nível da água, mas eu não comentei a questão da biodiversidade. No Ártico, essa perda, tá, das banquisas tende sim a ser um problema. Tem uma biodiversidade local que depende muito daquela temperatura, daquelas águas congeladas. Né? Você está vendo, por exemplo, aí um urso dentro de uma banquisa. Né? Então, assim, nós temos algumas questões. Tá? Essas questões são faladas nesse segundo ponto, tá? A diminuição das banquisas. A pesca, muitas vezes hoje, é predatória, sobretudo no Ártico. Tá legal. Tá, pessoal, aliás. Por quê? Quando eu falei Ártico, vamos lembrar que eu não falo só de oceano. Eu falo de alguns países que estão dentro daquele círculo polar ártico, né? Aquela região lá em cima de altíssima latitude. Então, alguns países como o Canadá, como a Rússia, como, por exemplo, Noruega, Finlândia, você tem alguns tipos ali de pesca que tendem a ser fora do tempo de reprodução dos cardumes, tá? Que tendem a pescar, por exemplo, espécies em extinção. Né? É o caso, por exemplo, da baleia. Né? No Ártico é muito comum a pesca da baleia. Né? A baleia, ela, no momento ali de não reprodução, ela consegue se manter em temperaturas frias, inclusive são animais, tá, de estruturas mais frias mesmo. E aí, por exemplo, isso é até uma questão, a pesca da baleia, né? Porque, vamos lá, a pesca da baleia, em teoria, é proibida. Digamos que por maior parte dos países. Mas tem países como o Japão, por exemplo, que mesmo com a proibição internacional, tem o hábito de comer baleia. Eles sempre comeram muita baleia ao longo do tempo. Tá? A história do Japão tem muita relação com a carne da baleia. Então, é muito habitual que eles comam, por exemplo, carne de baleia. Isso é uma questão internacional até mesmo complicada quando a gente entra em questão marítima. Tá? Enfim, não só as questões ambientais, mas, por exemplo, pessoal, as questões também de interesses econômicos. Cada vez mais se descobre no Oceano Ártico, tá? Na Antártica também, tá? Mas no Ártico também se descobre cada vez mais a potencialidade de recursos como petróleo, como minério de ferro, como ouro, como prata. Então, a tendência é que aumente esse tipo de atividade naquela região. Tá? Eu diria que naquelas, mas sobretudo no Ártico, tá? Na Antártica não é tanto caso. PS, gente. Muita gente talvez se pergunte, né? Caramba, Ártico, ou melhor, Antártica e Antártida faz diferença? Não. Tá? Você pode chamar tanto de um quanto de outro.
Tá legal? Então, isso aí não é uma coisa a se preocupar. Mas, enfim, então você tem essa questão, por exemplo, dos interesses econômicos dentro do Ártico, tá? Até porque alguns países estão colados ali no Ártico, então eles estão disputando território hoje. Lembrando que o país que pegar uma parte daquele oceano, tá? Que tiver uma dimensão territorial daquele oceano, pode explorar e ganhar dinheiro com aquilo. Então, a preocupação de China, Rússia, Canadá com aquela região é extremamente fundamental. Japão, por aí vai, né? O crio também, pessoal. O crio é um camarãozinho. Eu achei que tivesse colocado foto aqui, pelo visto eu não coloquei. Mas é um camarãozinho que é muito comum nas regiões polares, sobretudo também no Ártico, né? E o crio, ele é muito pescado. É um camarão muito padrão daquela região, tá? Bastante sofre muita reprodução naquela região. Entretanto, há um limite para você pescar aqueles camarões, até para que eles se reproduzam. E aí, muitas vezes, a procura desenfreada pelo crio, pela pesca do crio, tende a ser uma questão naquelas regiões. Sem falar, gente, que as próprias correntes marítimas tendem a fazer o quê? Gerar um acúmulo ocasional de lixos, tá? Ou seja, de lixo, tá? Lixos no coletivo aí não faz sentido, né? Enfim, mas de lixo naquele oceano. Porque como são águas mais paradas, a tendência é que alguma parte desse lixo dos oceanos acabe indo parar naquela região. Tá legal? Uma questão curiosa, pessoal, é que se você olhar essa imagem, né, por exemplo, no caso da Antártica, quem é que é dono da Antártica? Né? Porque o Ártico é um oceano, mas a Antártica é um continente, ou a Antártida é um continente. Então, quem controla aquilo? Pois é, em teoria, pela temperatura muito gélida, né, muito fria, ninguém controla, porque ninguém consegue habitar aquela região por muito tempo. Então, não é um país, né, não é um povo coeso dentro da Antártica, né? Entretanto, os países fazem o quê? Disputam o território daquela região pela proximidade, tá? Pela proximidade. A França está ali justificando que reivindica uma parte, a Austrália também justificava que tinha uma outra parte, enfim. E aí, o que acabaram fazendo? Foi feito um tratado, chamado Tratado de Antártica, em 61, justificando que aquelas terras, na verdade, eram terras de quem? De ninguém. Pois é, as terras, na verdade, pessoal, seriam compartilhadas pelo mundo inteiro para pesquisas científicas. Então, o ponto aqui é acreditar que essa disputa territorial desses países dentro daquele continente gerou um tratado que impede o conflito ali entre os países por disputa territorial naquele continente. Lembrando, né, por que um país vai querer a Antártica? Porque ali você descobre novos recursos, e aí novos recursos sempre trazem mais dinheiro. Tá legal? Detalhe, vale lembrar que em 91 esse tratado é reforçado, tá? Essa base de pesquisas científicas é cada vez mais consolidada. E hoje, por exemplo, o próprio Brasil tem uma parte lá da Antártica em que ele realiza pesquisa e tem território ali que ele pode ter uma certa autonomia, ok? Mas é isso, até hoje, em teoria, ninguém pode justificar que aquela terra, aquele continente é de algum país específico, ok? Quando a gente fala de Ártico, galera, vamos para o tópico 3, né? População do Ártico. O Ártico, gente, tem da gente que vive no Ártico. E é claro, vive no oceano? Não, vive nos países naquela região ali do Círculo Polar Ártico, né? São comunidades tradicionalmente muito pequenas, vive-se em comunidades, inclusive, por uma questão muito lógica, que cara, é frio a beça. Se é frio a beça, a demanda por uma comunidade, pelas trocas, pela parceria entre as pessoas é muito grande. E aí acaba, então, que essas comunidades são geralmente muito próximas, né? São populações ali que vivem muito dependentes uma das outras. E a partir do século XX, essa população, que geralmente era muito tradicional, começa a se modernizar. Pelo menos parte dessas populações, tá? Que começam a ver alguns serviços acontecendo naquela região, até mesmo antes do Tratado de Antártica, tá? Como, por exemplo, mineração, pesca, etc. Então, alguns centros urbanos, alguns centros comerciais começam a crescer a partir dali. Considerando que ainda tem naquela região povos nativos, como, por exemplo, os Inuits, tá? Dentro do Canadá, do norte lá do Canadá, e os Lapões dentro da Rússia, né? Uma curiosidade aqui, que não tem nada a ver com o conteúdo, mas tem tudo a ver, é que, inclusive, é da Lapônia que sai a teoria do Papai Noel, né? Ali, o extremo norte ali. Da Rússia não, me desculpa, eu falei besteira. Do norte ali, não vou lembrar agora se é da Finlândia ou se é da Noruega, mas enfim, é o extremo norte lá daqueles países nórdicos, tá legal? E que vivem de forma muito tradicional. Eu até postei uma foto, tá, que eu achei legal para desmentir
Porque muita gente acha que a galera que vive na região norte, né, nos polos, né, tanto no norte quanto no sul, sobretudo do polo norte, vive no iglu, né, nessa casinha aqui de gelo que, em teoria, isola a temperatura muito fria de fora com a temperatura de dentro, que também é fria, mas muito mais quente do que lá fora. Isso não é verdade, tá? A maior parte das pessoas vive em casas de madeira, tá? Tem luz, tem energia, mas quando saem para caçar, saem para realizar atividades mais tradicionais, né, precisam muitas vezes acampar. E aí, é claro que uma barraca num ambiente de polo norte, numa ventania danada, com uma temperatura de menos 50, não faz sentido. Então, você tem que criar uma estrutura sólida, né, que seja muito firme e que tenha a capacidade de isolamento, e você entra aí com gelo, né? O iglu, na verdade, é uma casa de gelo que isola a temperatura externa da temperatura interna, né? A pessoa que está dentro desse iglu gera calor, e aí aquele gelo consegue segurar aquele calor dentro do iglu, ok? A economia do Ártico, pessoal, como nós já vimos falando aí, ela vem ganhando força a partir do século XX, sobretudo até a metade do século XX. Até então, a economia era muito básica, né? Era uma economia ali muito não predatória, uma economia de subsistência. E aí a descoberta de petróleo, gás natural, minérios, começa a levar para próximo ao Oceano Ártico ali, tá? Vamos colocar assim, nas periferias do Oceano Ártico, algumas atividades começam a dinamizar economicamente aquela região. Tá? E aí, é claro, porque, por exemplo, vamos dar uma ideia. Vamos colocar que dentro da Lapônia eu tenho um porto. E dali, por exemplo, eu faço uma rota comercial, que aliás é muito utilizado, tá? Vamos imaginar que eu saio aqui sei lá, da Rússia, e eu vou em direção, por exemplo, aos países nórdicos. Sei lá, vou botar aqui no país nórdico não, né? Porque aqui já não é Europa. Vou botar para o Canadá, tá? A própria lógica da proximidade geográfica faz com que muita gente tenha interesse no Oceano Ártico. E aí você começa a ter, então, portos que trazem serviços como restaurantes, como bancos. Então, você vai ter uma dinamização do Ártico a partir da metade do século XX. Tá? Só que até hoje o Ártico tem uma questão muito grande, que é o que vocês devem estar imaginando aí em relação à economia. Né? Quem é que controla o Ártico? Né? O Ártico é uma região que deve ser preservada, é um oceano congelado, uma biodiversidade muito grande. Né? Mas, assim, a partir do momento, por exemplo, em que o Ártico ele sofreu degelo, a partir do aquecimento global, e essa é uma tendência nos últimos anos, quem é que controla aquilo? Quem é que consegue dimensionar o que é para ser explorado e o que não é? Né? Então, é uma questão ali bem curiosa. Tá? Eu trouxe algumas cidades para vocês, pessoal, desses países mais ao norte, tá? Algumas cidades bem pequenas, né? No caso aqui é uma cidade russa, o nome agora não estou lembrando de cabeça, mas observa que já não é uma cidadezinha tão pequena como muitos imaginam, né? É uma cidade razoavelmente grande. E aí é curioso que nessas cidades algumas questões são muito comuns, como por exemplo o surgimento de animais selvagens. Né? Olha aí um ursinho, né? Imagina esse ursinho batendo na sua porta, coisa fofa. Né? Te transforma em carninha em 1 minuto. Né? Mas é muito fofinho, né, gente? Olha só que gracinha, coisa linda. Enfim, para a gente fechar, pessoal, e ser bastante sucinto aqui com vocês, se no Ártico eu tenho essas cidades litorâneas, né, uma economia um pouco mais dinâmica, na Antártida isso não é bem assim que acontece. Eu tenho no Ártico, né, um turismo no verão. Muita gente procura compreender o que é o Ártico, passa ali 2, 3 semanas conhecendo, porque também não dá para passar muito mais que isso. E lembrando que o Tratado de Antártica, ele promoveu a ideia de que poderiam ser colocadas dentro da Antártida, o quê? As bases científicas. Né? Então, eu tenho ali várias pequenas comunidades de bases científicas de vários países do mundo também, e que inclusive trocam entre elas, tá? Porque senão ninguém aguenta ali a permanência em isolamento, a permanência sob condições muito rígidas do inverno, né? Sem ter trocas com outras pessoas. Rola muita gente ficando lá durante o verão, porque durante o verão tem uma temperatura que é possível, né? Que é passível de você sobreviver, e durante o inverno, inclusive, muita gente vai embora. Por uma questão, eu acho que eu não preciso explicar que menos 60 graus não deve ser legal. Se alguém já passou aqui por menos 10, eu não vou nem tão longe. Se alguém já passou por 0 graus, sabe o quão frio é um negócio desse aqui. Né? Eles até constroem para pesquisadores que precisam sair, etc. Né? Eles constroem algumas cabanas de refúgio, assim, para o cara ficar perdido, ele não morrer de frio. Porque muita gente morre literalmente de frio na Antártida, ou na Antártica. E o Brasil tem sua instalação lá também, que inclusive é a instalação aí de cima, chamado Programa ProAntar, né? É a base, como é que é o nome?
Comandante alguma coisa Ferraz, o nome eu não estou lembrando aqui o primeiro, mas o Brasil tem suas pesquisas também na Antártida, tá? E aí, pessoal, o Tratado de Antártica, né, ele impede, ou melhor, o Tratado de Antártida, perdão, ele impede a exploração econômica daquela região. Entretanto, a pesca desse camarãozinho, depois dá uma olhadinha no YouTube se quiser, que é o CRIO, né, o turismo tem levado uma certa dinamização da economia regional. Tá? Ponto curioso para a gente entender e também importante, tá? Eu diria até polêmico. A pesca do CRIO impacta diretamente na biodiversidade daquela região. Então, isso é uma coisa para se ficar atento, né? Baleias, pinguins, enfim, muita gente ali come muitos bichos, né? Muitas espécies comem esse camarão. E aí eu tenho uma questão ali complicada para a biota local, para a biodiversidade local, né? O turismo tem aumentado. E aí nessa foto, por exemplo, aqui eu trouxe, né? Vocês estão vendo um transatlântico aí ao fundo da imagem. Então, esse turismo tem aumentado e a chance do turismo de levar mais lixo, né, de promover uma poluição ali daqueles mares, por exemplo, cada vez mais se torna mais possível, né? Esse risco aumenta. Por mais que quem vá para lá tenha uma dimensão ambiental, né? Geralmente o cara que vai conhecer pinguim na Antártida não é uma pessoa que está ignorando o meio ambiente, né? Na verdade, ela está muito preocupada em o meio ambiente, tanto é que ela está indo para lá. Né? Ela está pegando transatlântico com piscina para ir para uma região congelada. Tá? Então, é um turismo bastante adaptado ao frio. Ok? Mas são questões que têm colocado em debate o futuro ambiental da Antártida e também tem a questão do aquecimento global. Né? Bom, a Antártida é um continente gelado e que, pela própria questão do frio, é um continente muito preservado em termos de biodiversidade e condições de vida. Né? Por isso, então, é uma base de ciência. Né? Por que é a base de ciência? Porque tudo que era lá muito antigo foi preservado dentro dessa região. Agora, uma questão curiosa aqui, que é, se o aquecimento global continuar acontecendo e levar esse continente a um aumento do seu degelo, aí talvez não se conserve tanta coisa assim. E aí, é claro, que não conservando tanta coisa, a ciência perde interesse na Antártida. E perdendo interesse na Antártida, sobra o quê? A ocupação. E aí, a pergunta que não quer calar. Ocupação de quem? Tá legal? Para a gente fechar, então, um dos últimos conteúdos do nosso ano, tá? Uma foto fofinha, 2 pinguinzinhos maravilhosos, aparentemente de mãos dadas, só que sem mãos, né? Afinal de contas, são pinguins aí na Antártida, tá bom, pessoal? Eu paro por aqui, um prazer em estar com vocês, espero que tenha ficado um pouco mais claro o que é aí tanto a Antártida quanto o Oceano Ártico, beleza? Um abraço para todos e até a próxima.